Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. E antes de comprar, ou praticamente comprar aí, o acordo está pela assinatura, o Bahia, o Grupo City, analisou e cogitou fortemente fazer uma proposta para a compra do São Paulo Futebol Clube, mas várias questões impediram o acerto e eu vou trazer aqui para vocês algumas delas. Mas de antemão já pergunto para você, torcedor do São Paulo, sei que tem uma comunidade forte aí no canal, se vocês gostariam que essa venda acontecesse e se vocês acham que os diretores e dirigentes do São Paulo têm muita força em cima do clube. Eles mudam o estatuto, por exemplo. Eles se auto-reelegem. Isso é uma parada absurda, na minha opinião, na minha visão. Lógico que tem a aprovação dos sócios, dos conselheiros e tudo mais, mas eu acredito que existe muito poder ali dos dirigentes em relação ao São Paulo e não deveria ser assim. Os torcedores deveriam ter o poder em cima dos dirigentes, né? Já vou entrar nesse assunto, mas quero saber a opinião de vocês já no começo em relação a isso. Deixa o like no vídeo também, aproveita aí, 2.000 likes de meta até amanhã, eu conto demais com a ajuda de vocês, é de graça e o YouTube exige que tenha like para que o vídeo seja divulgado, então conto com vocês, é de graça, basta clicar no botão gostei. E também aproveita, baixa o OneFootball, melhor aplicativo de futebol do planeta Terra, eu tenho isso aí, já vai fazer uns 7 anos já. No meu celular. E é de graça, não pesa nada no celular, eles transmitem a Bundesliga de graça também, além de baixar ser de graça, eles transmitem a Bundesliga de graça e alguns outros campeonatos pelo mundo. E você tem as estatísticas do seu time em tempo real, placares, alertas de gols, melhores momentos em HD dos jogos do Brasileirão. Não tem por que você não baixar. Pelo meu link, primeiro da descrição, primeiro comentário fixado. Vamos embora pro vídeo? A matéria é de Danilo Lavieri no portal UOL em seu blog. Antes de fechar com o Bahia, o Grupo City fez uma série de reuniões com clubes interessados em se transformar em uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Vários times foram analisados. O Atlético Mineiro, por exemplo, foi descartado logo de cara. O São Paulo Futebol Clube, por sua vez, chegou a ser olhado com mais atenção e passou dos primeiros encontros, mas foi descartado posteriormente por alguns motivos que o blog de Danilo explicou. Vamos lá. O primeiro fica na parte econômica. Os gringos estavam dispostos a investir algo em torno de R$1 bilhão no período de 15 anos. Antes mesmo de abrir papo com o São Paulo, eles reconheceram que esse valor não seria o suficiente para comprar os 90% do time do Morumbi, que acabaram fechando pela equipe de Salvador, o Bahia. Na Fonte Nova, essa quantia vai ser dividida em R$500 milhões em compra de jogadores, R$300 milhões para dívidas e R$200 milhões que seriam distribuídos de várias formas. Hoje em dia, a dívida do São Paulo é mais do que o dobro dessa quantia. No último balanço, o clube registrou débitos de R$642 milhões. Outra incompatibilidade ainda estava na folha salarial. A promessa no Bahia é que o investimento anual com o vencimento dos jogadores ficaria na média de R$120 milhões, ou seja, R$10 milhões por mês. Para os baianos, isso representa um salto considerável, enquanto no Morumbi isso não seria o suficiente na comparação com os dias de hoje. Além disso, a análise preliminar do Grupo City era que haveria dificuldades políticas para transformar o São Paulo em uma SAF. A estrutura do clube hoje em dia, com conselheiros com muito poder, dificilmente seria desfeita. Em um clube que é adquirido, os que hoje estão no poder ficam totalmente escanteados. No Bahia, o presidente Guilherme Belitani terá cada vez menos voz e isso precisaria acontecer no Morumbi com nomes como Júlio Casares e Carlos Belmonte, sem contar com os outros diretores que não poderiam mais palpitar no futebol. O artigo 145 do Estatuto do São Paulo determina que para que haja uma alteração desse tipo, primeiro tem que ser protocolado um requerimento no Conselho Deliberativo. O requerimento pode ser proposto por 1/5 dos associados com direito ao voto, o que significa 50 integrantes, ou pelo presidente da diretoria, neste caso, Júlio Casares, ou pelo presidente do Conselho Deliberativo, Otem Aieres de Abreu Júnior. Após isso, a sugestão de mudança estatutária deve ser encaminhada para apreciação da Comissão Legislativa do Conselho Deliberativo, que deverá emitir parecer em até 30 dias sobre a conveniência e legalidade da proposta. Só então o presidente do Conselho Deliberativo convocará reunião extraordinária para discutir e votar a proposta, que será aprovada se receber voto favorável da metade mais um dos membros do Conselho Deliberativo. Na hipótese de ser aprovado, o presidente do Conselho Deliberativo
Deliberativo terá prazo até 30 dias para convocar a Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a proposta de alteração aprovada no Conselho Deliberativo, observado neste caso o fórum para a aprovação da maioria simples dos associados do São Paulo Futebol Clube com direito a voto. Mesmo antes de abrir para uma consulta mais profunda, o Grupo City entendeu que teria resistência interna e que a operação poderia demorar muito mais do que o período que era considerado o máximo por eles. Recentemente, o São Paulo inclusive aprovou a mudança de estatuto para permitir a reeleição. Por fim, não havia consenso sobre quais propriedades entrariam para a SAF. O São Paulo tem o Morumbi, o CT da Barra Funda e tem o de Cotia e pretende manter o controle desses ativos. A opção seria colocar no acordo contratos de patrocínio e de direitos de transmissão, mais as receitas com vendas de jogadores e direitos econômicos dos atletas revelados na categoria de base do clube. Atualmente, o tricolor mantém uma parceria com o City para empréstimo de alguns jogadores, como no caso de Naruel Bustos. Em março deste ano, o clube contratou a Álvares e Marçal. A empresa, especializada em gestão e reestruturação empresarial, elabora um estudo para saber quanto vale a sua marca. O documento deve ficar pronto até o fim deste ano. Mas isso não significa que haverá a transformação em SAF. Em princípio, o clube do Morumbi quer saber quanto valem seus ativos. E após a publicação da reportagem de Danilo Lavieri em seu blog, o São Paulo enviou um seguinte comunicado. Abre aspas, o São Paulo Futebol Clube mantém uma excelente relação com o Grupo City. Há uma relação entre o presidente do clube, Júlio Casares, e o CEO do grupo, Ferran Soriano, mas jamais foi discutida a possibilidade de SAF. As conversas entre os dirigentes seguem e novas oportunidades de negócio e ações podem surgir, como foram os casos de Bustos e Ferrarese, fecha aspas. Então o São Paulo tem aí uma parceria, uma relação estreita com o Grupo City em relação a atletas da base, empréstimo de jogadores e tudo mais, que eu já trouxe um vídeo sobre isso aqui, mas o City cogitou fortemente investir no São Paulo como SAF, mas sabia que seria difícil porque os valores que eles pensavam não eram compatíveis nem com o São Paulo de hoje em dia. E também encontrariam essa resistência aí estatutária dentro do clube em relação ao poder que os dirigentes têm lá dentro. Quero saber a opinião de vocês, por favor, deixa nos comentários. E você, São Paulino, eu quero muito saber o que você pensa sobre isso, tá? Você concorda ou discorda? Pode deixar nos comentários, não tem problema nenhum. Eu só trouxe a notícia para vocês debaterem, beleza? Deixa o like também, compartilha, tamo junto e até a próxima.